Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós unidos na fé, nesse dia 21 de fevereiro de 2025, essa sexta-feira da sexta semana do Tempo Comum. A igreja nos apresenta o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 34 até o capítulo 9, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Daquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus anjos, santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, nós temos o Evangelho de hoje para nos iluminar e abençoar. Jesus está num período de atividade pastoral, não é o período em que Jesus vai ensinando a multidão, mas diante das situações, Jesus começa a dar certas orientações a respeito do seguimento. A palavra seguimento, ela aparece muito mais vezes do que a palavra fé. Digamos que nos sinóticos aparece a palavra fé umas 36, 37 vezes, enquanto que a palavra seguimento, segue-me, aparece mais de 50 vezes. Então, essa lógica nos ensina uma coisa importante. Jesus, primeiramente, ele não pede que a gente tenha fé nele. Jesus, primeiramente, ele nos convida para a gente segui-lo. Então, diante do seguimento e na convivência com Jesus, nós vamos discernindo se nós estamos a favor ou contra ele, se nós queremos ou não queremos segui-lo, e se nós queremos ou não acreditar nele. O processo é diferente. Até porque, geralmente, na época, não é o mestre que escolhe seus discípulos, era o discípulo que iria escolher qual mestre que gostaria de seguir. Jesus inverte, ele que convida os 12, ele que vai convidando os seus apóstolos, os seus 12. Então, a primeira afirmação de Jesus, e ele fala diretamente para os seus discípulos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. 3 coisas. Renunciar a si mesmo, talvez é uma das coisas mais difíceis da vida. A gente abandonar a própria vontade, a gente abandonar o próprio desejo, a gente abandonar o próprio querer. Então, quer dizer, a gente se jogar completamente nos braços de Deus. Assumir a cruz é assumir a consequência da vida, a consequência de seguir Jesus, a consequência de anunciar o Evangelho. Então existe um peso, um risco, uma dor, um símbolo pesado em que a gente vai ter que enfrentar. Então Jesus vai dizendo: renuncie a si mesmo, assuma a sua cruz e segue-me. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Venha atrás de mim. Então isso é o papel daquele que resolve seguir Jesus. Todos nós somos convidados através do batismo a ter isso. Deixar um pouquinho a nossa vontade de lado, assumir o peso de ter uma fé, o peso de acreditar em Jesus, a dificuldade e o risco disso, e ir atrás de Jesus. Ir seguindo Jesus, nas estradas de Jesus. Tudo isso é um processo. E aí vem uma coisa mais interessante assim. Jesus começa a fazer umas perguntas interessantes. Primeiro, uma afirmação: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. E aí vem umas perguntas duras da vida, né?
aquelas perguntas que deixam a gente desconcertado, aquelas perguntas que a gente não sabe o que a gente fala, né? E aí, que efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Talvez essa é uma das frases mais intrigantes do Evangelho. O que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente perde a própria vida? Viu? O que a gente sabe, a gente percebe que às vezes você vê certas pessoas que tem tudo, não falta nada, falta nada. Tem onde morar, tem dinheiro, tem saúde, tem juventude, tem beleza, tem fama, tem poder, tem dinheiro e a pessoa desiste da vida. A pessoa desiste da vida. Então o que adianta a gente ganhar o mundo se a gente perde a própria vida? O que vale mais do que a minha própria vida? E aí Jesus me pede para me colocar essa própria vida nos braços de Deus, no seguimento a Ele. Renunciar à minha vontade, o meu querer, os meus desejos, assumir o peso de ter uma fé, carregando a cruz, e ao mesmo tempo seguir Jesus. Porque essa pergunta, o que é mais importante que a minha própria vida? Viu? O que é mais importante que a minha própria vida? Viu? E ainda Jesus continua, com efeito de que adianta, viu? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Viu? E para concluir, Jesus, olha, se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras do Evangelho, eu também me envergonharei dele diante de Deus. Se alguém tem vergonha do que eu falo, vergonha do que eu anuncio, vergonha da fé, eu também terei vergonha dessa pessoa diante de Deus. Então o Evangelho de hoje é muito denso, ele é muito caro para nós, porque ele toca em situações complicadas. A capacidade da gente renunciar a si mesmo, assumir a cruz, seguir Jesus. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? O que vale mais do que a minha vida? A conversa de Jesus, se você tem vergonha dele, ele também terá vergonha de você diante de Deus, dos anjos, santos anjos, não é diante do mundo, não é diante de Deus. Quer dizer, você imagina a cena delicada, né? Jesus com vergonha de você diante de Deus. Viu? E depois uma promessa, muitos de vocês irão ver o reino de Deus e a glória, que é aqueles que se encontraram com o ressuscitado. Então que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé, guie o nosso coração e nos proteja de todos os males. Um abraço, até mais.